A fachada sul do Santuário Nacional é uma verdadeira catequese em forma de imagem. E hoje vamos nos debruçar sobre uma das cenas mais marcantes da Paixão de Cristo. A confissão de fé do centurião romano. Ele não era um discípulo, não era do povo judeu, nem mesmo conviveu com Jesus. Mas diante da cruz reconheceu: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O que esse gesto revela sobre a fé? O que essa cena tão simbólica nos diz sobre os caminhos do Espírito? É o que vamos descobrir juntos agora no Jornada Bíblica. Na base da fachada sul do Santuário Nacional, uma cena surpreende pelo contraste. É um centurião romano, um soldado pagão, quem faz uma das mais belas confissões de fé. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ao presenciar a morte de Cristo, ele é o primeiro a reconhecer sua divindade. Um gesto de fé que não veio dos religiosos da época, mas sim de quem menos se esperava. Ao lado do centurião, outro soldado retira o elmo, num gesto de reverência diante do mistério que presencia. E ali também estão duas mulheres que, com sensibilidade e fé, intuem a mesma verdade. Jesus é o Filho de Deus. Enquanto isso, um personagem ao fundo permanece distante da fé, mesmo estando perto da cruz. Envolto em sombras, ele representa a dureza de coração e a recusa em enxergar o divino diante dos olhos. A fachada nos convida a refletir. Estamos com o coração aberto como o centurião? Ou presos às aparências como quem apenas assiste? A fé verdadeira pode nascer onde menos se espera, porque o Espírito sopra onde quer. Estamos voltando aqui depois de termos acompanhado este bonito VT que nos introduziu em uma das partes da fachada sul aqui do Santuário Nacional. Pouco a pouco no nosso programa nós estamos conhecendo a teologia que brota, que emerge destas fachadas e que nos ajudam, Vilma, a viver a nossa fé. E, aliás, volta ao nosso programa no dia de hoje a professora doutora Vilma Tomaso, que é sempre uma alegria poder contar com a presença dela aqui no nosso programa. A professora Vilma, que é especializada em arte sacra e sempre nos enriquece com a sua reflexão aqui no nosso programa. Já conhecemos as outras fachadas, os outros painéis que se encontram na fachada norte, já conversamos também um pouquinho sobre a fachada sul e, claro, Vilma, o projeto é grande, logo mais vamos conversar sobre a leste, a oeste e todo este conjunto artístico aqui do santuário que tem por finalidade nos introduzir no mistério e aquela palavrinha que nós já conversamos, é uma arte mistagógica, nos pega pelas mãos e vai nos levando ao coração do mistério pascal. Vilma, nós vamos começar um outro ciclo da fachada sul aqui do santuário. E no programa de hoje a gente quer trabalhar sobre a confissão de fé do centurião romano e com tudo aquilo que este painel vai nos ajudando a entender e a compreender sobre a nossa fé. O que essa confissão de fé do centurião romano nos revela sobre a pessoa de Jesus? Esse centurião, primeiro, boa tarde, Bom estar aqui, ou boa noite, bom estar aqui. E o que é um paradoxo, porque é uma coisa estranha. Ele era um estrangeiro, o centurião. Ele era romano, pagão, e ele reconhece realmente Jesus. Ele vê que aquele homem é realmente um filho de Deus. Então, ele tem os olhos abertos, ele tem o coração aberto. Isso é muito bonito, É um exemplo para nós.
Vilma, a arte que está sendo impressa nas paredes do santuário, do lado externo, tem olhos grandes. Isso é muito característico desta obra. O que é esse olhar grande, olhar que penetra no coração de quem contempla esta obra? Os olhos no ícone, que é a arte, a primeira arte, né, uma das primeiras artes do cristianismo, que vem lá do Oriente, do cristianismo do primeiro milênio, já tinha os olhos grandes. Tem algumas características: o pescoço estufado, os olhos grandes, as orelhas atentas também. Por quê? Porque olhos de ver, né? Você tem que estar aberto para poder ver a realidade do Cristo, das verdades divinas, né? E não com o olhar para você. Em você tem que atentar ao outro. Foi o que o centurião fez. Ele percebeu que aquele homem era realmente o justo, o Filho de Deus, o Messias, porque ele tinha esse olhar. É bem interessante quando a gente olha tanto o interno da Basílica, e agora a gente vai caminhando, né, para as fachadas sul, para a fachada sul, a presença das mulheres. Sim. Se nós temos logo, quando a gente entra no santuário pela Porta Santa, nós passamos pelo Pantocrátor, mas ao lado do Cristo Pantocrátor, nós temos ali a figura das mulheres dos primeiros séculos da igreja até os nossos dias, né? A última mulher, se não me falha a memória, são tantas mulheres ali, é a irmã Dorothy, né? A última mulher que não foi beatificada, mas será. Mas será, com a graça de Deus. E depois nós vamos para fora do santuário, lá na fachada sul, nós encontramos as mulheres também no painel. Como que a gente pode ver essa figura feminina presente nesta arte mistagógica do santuário? Isso a gente vai ver em todas as fachadas. A mulher, por exemplo, Moisés, posso dar um exemplo da fachada norte? Claro. Moisés, por que ele sobreviveu? Ele era a mãe dele não o jogou no rio, ela humildemente e cuidadosamente, melhor a palavra, o colocou num cestinho. As parteiras também o acobertaram, porque as parteiras falavam, não, essas mulheres judias, hebreias, né, elas são muito rápidas para dar à luz. Então, elas acobertavam, eram egípcias, mas protegiam. Então, vejam, mulheres. Depois, a mulher dele, antes a irmã. E mais sensacional é que o faraó dá ordem para matar os meninos. E a filha do faraó convence o pai de adotar um menino hebreu. É uma mulher. Então veja quantas mulheres para protegerem o Moisés, que foi o grande instrumento de Deus na libertação do povo. Então é muito importante, né? A função da mulher. E a mulher, outra coisa também, ela foi feita de uma forma diferente, né, padre? Deus cria Adão de uma forma e a mulher de outra forma. E é tão interessante, né, que são diferenças que se completam. Aí está, eu acho que a beleza da história da salvação, né? Deus, ele não nos faz iguais, mas ele nos torna iguais à medida que cada um de nós podemos, com o nosso ser, contribuir para esta importante história da salvação, né? E a gente vai observando isso, como você disse, a presença feminina, ela não se dará só ali na fachada sul, mas ela se dará presente em todo o conjunto, né, artístico, tanto interno como externo, né, do santuário. Vilma, o que a presença de um líder religioso ali próximo, né, do crucificado, né, com o olhar de julgamento, comunica sobre a nossa cegueira espiritual? Olha, essa presença é emblemática também e ao mesmo tempo nos cutuca, porque vejam, aqueles estudiosos da lei, né, os hebreus, os fariseus, eles estavam esperando o Messias. Eles não reconhecem quando ele nasce, não reconhecem. Não tinha nenhum doutor da lei quando Jesus nasceu, só pastores e pagãos, que eram os magos, né? Então, não foram.
E, na verdade, ele estudou tanto, mas ele estava tão dentro dele que ele não conseguiu ver que aquele homem, diferente do centurião, era verdadeiramente filho de Deus. Por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus também, né? Eles não aceitavam que Jesus fosse do jeito que Deus enviou e não do jeito que eles imaginavam. Esse é um problema nosso, né? Nós também temos, às vezes, falta para nós este olhar, né? Que você dizia, um olhar mais profundo, né? E este olhar que nos convida a entrar, de fato, no mistério que a fé nos ajuda a celebrar. Você que trabalha, né, com arte, que é estudiosa de arte, né? O que falta para nós hoje para contemplarmos o mistério com um olhar de fé, através da arte? Jesus, quando veio para nós, né, quando foi trazido pela Mãe de Deus, ele se esvaziou. Então, eu acho que é esse esvaziamento que a gente tem que fazer. Quando a gente vai num lugar cheio de certezas, achando que nós sabemos muito, que não precisamos aprender mais nada, ou temos alguma coisa pronta na nossa cabeça, a gente não deixa o novo penetrar. Então, a gente não brinca que vaso cheio não cabe nada, né? Então, a gente se esvaziando e a gente penetra no mistério. Uma outra coisa também, quem me ensinou muito isso foi o Cláudio. Cláudio Pastro, a gente só entende o mistério se a gente participa dele. Então, o Santuário de Aparecida, essa grande basílica, uma igreja, ela nos oferece os sacramentos, né? A nossa igreja, então a gente participando, a gente vai abrindo o nosso coração, né? E os nossos olhos também. E é muito interessante que você traz essa questão dos sacramentos, né, como caminho de participação neste mistério, porque toda a arte do santuário, ela é em vista disso. Fazer com que as pessoas que aqui chegam, elas, ao contemplarem aquela arte, elas se sintam convidadas a fazer a passagem do mundo dos rumores, né, de tudo aquilo, do vai e vem, de como alguns dizem, né, do frenesi cotidiano, para entrar no paraíso. Aquele lugar sereno, aquele lugar tranquilo. Exatamente. Por isso eu acho tão bom, né, quando eu caminho no santuário e amigos me perguntam desta arte, eu sempre digo assim, olha, a arte externa, ela completa a interna, porque ambas são convites para que a gente possa participar do mistério que vai acontecer ali, que vai se atualizar e que somos chamados, né, a anunciar, a testemunhar. E você falando, né, dessa participação no mistério, eu lembrei agora de um autor que certamente é muito caro para nós, é Romano Guardini. E na Desiderio Desideravi ele é assim exaltado, né? Porque o Papa, nós precisamos recuperar a dimensão simbólica da vida, a leitura dos símbolos, porque a gente perdeu isso. A gente vive num mundo tão robotizado às vezes, né? E a gente esquece desta mediação que é o símbolo, que nos coloca na presença, né? Que nos faz estar na presença do mistério celebrado. Diante desta realidade, Vilma, como que esta cena que hoje a gente estuda, ela nos ajuda a pensar o fundamento, né, do mistério da morte de Cristo em favor de toda a humanidade? Olha, a morte de cruz era a morte mais humilhante. Ele precisava morrer, porque essa pergunta, ela tem a ver com um outro mosaico que é apresentado logo ali, quando a gente entra na fachada, nas arcadas, que tem Desceu a Mansão dos Mortos. Ele precisou morrer para abrir as portas do Sheol, do inferno, como a gente pode dizer, né? Da morada dos mortos, para nos libertar, né? Esta é a salvação. O trono, olha, o trono é algo que aparece em vários mosaicos, né? Tem o trono do faraó, tem o trono de Herodes. Qual é o trono de Cristo? A cruz.
Então, ele é o mistério, né? O senhor falou da arte mistagógica, né? E o mistério, como que a gente entende? A gente participa e outra coisa, as pessoas perguntam assim, Vilma, mas dá para entender essa arte de Aparecida? Eu falo sempre a minha resposta. Quem tem o coração aberto, olha, contempla, ajoelha e reza. Porque é isso, você não precisa entender ou ser um sábio, né? De jeito nenhum, você precisa ter o coração aberto. Aí você entende o mistério, a beleza do amor de Cristo na hora da crucifixão, né? E como ele foi humilhado e ao mesmo tempo, quanto mais feio ele ficava, Isaías 53, mais amor ele mostrava para nós. Não tinha aparência, mas não. O amor que externa é aquilo que salva, é aquilo que transformará toda a humanidade, né? Ou seja, vai gerar esta nova terra, este novo céu, né? Que nós tanto sonhamos. Vilma, o nosso bate-papo é sempre tão bom, mas ele passa muito rápido. Rapidinho, Você vai continuar aqui com a gente depois, né? Nos ajudando ainda neste mês a fazer esta bela jornada. E mais uma vez eu lhe agradeço, né? Por já estar aqui com a gente, por nos ajudar a fazer este caminho, a adentrar esta obra de arte tão importante que nos ajuda a crescer na fé.